gente? Como é que vocês estão aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está no mais um devocional gravado. E a gente começa com essa música. Não é por vista, sempre foi a fé. Deus quer abrir uma trilha para a sua vida, para a minha vida. A fé se aprende. E nós vamos junto aqui mais um dia. 431 dias. Colado na videira. Porque nós entendemos que colar na videira é viver pela fé. E às vezes a gente fica tentando agradar a Deus de diversas maneiras. E a única coisa que Deus quer de nós é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu quero agradar a Deus, se você quer agradar a Deus, ative essa fé. Busque essa fé. Busque a fé. Esse é o que está na palavra dele, é isso que nós cremos. Então, às vezes você está tentando de diversas maneiras entender as coisas, agradar a Deus, ser um ser humano melhor. E Deus está te falando, não, vem cá, deixa eu te ensinar essa fé. Deixa eu ativar essa fé, porque viver pela fé agrada a Deus. O justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós estamos juntos aqui, colado na videira, fora de qualquer tribunal humano. Bom sábado para quem está aqui no ao vivo. Quem está no gravado assistindo no sábado, que Deus te abençoe, tá bom? Quem está aqui no ao vivo, sejam todos bem-vindos. Ativa aí o coraçãozinho, ativa o coraçãozinho. Até para ter fé demanda coragem, isso aí. Porque a gente tem fé aonde, né? Bom dia, Juju, bom dia, minha mãe, bom dia, Lu, bom dia, Vanusa, Ana Paula. Vão chegando aí, convide pessoas que você ama, amigos. Igor, bom dia. Igor, vi sua mensagem, não respondi ainda, tá? Mas vou te responder, eu vi lá, tá? Mas a resposta é sim, tá bom? Já para te adiantar daí. Cíntia Santiago, Rafaela. Cíntia, também vi sua mensagem, tô orando para responder, não pela carne, mas pelo Espírito. Bom dia, Fonseca. Bom dia, Rafaela Cristina. Sou de Santos, São Paulo. E aí, tá chovendo aí ou não? Não é por vista. Não é sobre o que nós vemos. É pela fé. Sempre foi a fé. E nós vamos falar sobre isso. A fé se aprende. A fé se aprende. A fé é um lugar de habitação. A fé, anota aí, é um lugar de habitação. É um lugar de morada. Muitas vezes você não vai entender algumas coisas que acontecem na sua vida, mas Deus não nos chama para entender de acordo com os nossos pensamentos. Deus nos chama para viver pela fé, na dependência. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Tá chovendo, vento forte. Eu fui muito para Santos quando eu fazia prova de triatlon, ficava no canal 5. Você é nova por aqui, né? Eu era só, imagina o Bruno aqui com 20 quilos a menos, era só a cabeça do Batman. Oh meu Deus, fala conosco, Jesus. Ontem foi uma bênção estar aqui com vocês, pessoas entregando a sua vida para Cristo Jesus, pessoas que não tinham feito isso, mas que entregaram a sua vida para Cristo. E entregar a vida para Cristo não significa que da noite para o dia você vai ser perfeito, longe disso, porque só Ele é perfeito. Não significa que da noite para o dia tudo vai mudar, não, as coisas mudam durante o caminho. E uma coisa que eu aprendi no esporte, aí indo muito para Santos, é do tipo assim, cara, nós vamos cair. Bruno, não tem problema você cair nos treinos, no sentido assim, não tem problema ter treino ruim, mas o mais importante é você levantar rápido e continuar treinando. Vocês entendem? Foi tremendo demais o mover do Espírito Santo ontem, foi incrível, eu fiquei muito feliz. Quem tá aqui, quem é novo aqui, a gente tá junto aqui desde o dia 18 de março de 2020, todo dia, 431 dias. Por quê? 431 motivos para continuar andando pela fé, aprendendo, não cognitivamente, não pelos meus pensamentos, mas
se permitindo ser renovado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo dentro de nós. Pedro, vem Pedro, você quer andar sobre as águas? Vem. Mas vem Pedro e olha para mim. E aí você anda sobre as águas. Agora Pedro, quando você decidir não olhar para mim, ou seja, olhar para a circunstância, porque os seus pensamentos te levaram a olhar para a circunstância de vento, de frio, de meu Deus, o que vai acontecer? Tá ficando feio o negócio. Você afunda, Pedro. Mas se você decidir me chamar, eu te pego de novo e te coloco de pé e te trago de volta para andar sobre as águas. Então a fé é uma escolha sua, você está escolhendo estar aqui. Então se você escolheu estar aqui, a única coisa que você precisa falar para Jesus agora é o seguinte: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu ouso a dizer aqui, para você nem pedir aquilo que você acha que você tem que ter no dia de hoje. Eu ouso te pedir para você pedir para Jesus apenas assim: eis-me aqui. Porque eu sou muito pequeno perto do Criador para entender o que eu preciso no meu dia. Então se você tem uma oportunidade nessa sala, no nome de Jesus, de você pedir para o Criador: eis-me aqui, falar para Ele, nem que seja em pensamento, mas se você puder, dá uma faladinha, eis-me aqui. Ele sabe, Ele é o Criador, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Porque como a palavra diz, viver de acordo com os meus pensamentos é vaidade. Sabia disso? Então feche os seus olhos se você puder. Espírito Santo, eu creio que você já está fluindo aqui nesse lugar. Esse ambiente é seu. Esse ambiente está fora de qualquer sistema fechado. Está fora de qualquer crença, porque nós acreditamos de que você, Jesus, é uma presença. Uma presença gloriosa, mas uma presença simples. Uma presença tão poderosa, tão gloriosa, tão eficaz, que me faz entender de que não é necessário nenhuma burocracia, nenhum ritual, apenas o desejo de corações nessa sala, sinceros. Ei, se eu fosse você, eu falaria com Deus agora, do seu jeitinho: eis-me aqui. Coloque todo o seu foco nesse espaço aqui que Ele criou para nós. Não importa se é virtual ou se é presencial, não é sobre isso, é sobre Ele. Então, eu creio que se você colocar a sua atenção na palavra, você vai sair daqui renovado com aquilo que Deus tem para você. Vamos ou não? No nome de Jesus. Eis-me aqui. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Êxodo, capítulo 16, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e versículo 3. 3 e 4. 3 e 4. 2, 3 e 4. De 2 a 4. Capítulo 16 do livro de Êxodo, versículo 2 até o versículo 4. Se alguém puder anotar aí. Eis aqui seus filhos, meu Jesus. Deus está levantando essa geração para falar direto com Ele. Call. Beijo, Pachota, no seu coração. Diz assim a palavra. Última disparada do dedinho no coração. Para o Instagram avisar que a gente está ao vivo. Muito bom. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então Deus disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia.
Vou ler de novo a última frase aqui. Deus falando para nós. O povo sairá e recolherá diariamente porção a porção para cada dia. O maná. Falamos muito do maná nesses mais de um ano junto aqui do Cola na Videira, esses 430 dias aqui. É ou não é? Que Deus fale no seu coração nesse momento. Olha só, para contextualizar, nós estamos aqui vendo a história da formação da nação de Israel, do país de Israel. Então, basicamente, milhões de pessoas, tinha mais de 2 milhões de pessoas estimado, mais de 2 milhões de pessoas que eram escravos durante 430 anos. E Deus, de forma milagrosa, porque Ele é Deus, né? Na nossa visão é milagrosa, mas para Deus eu creio que é óbvio as coisas que Ele faz, né? Porque é Ele que está fazendo. Ele sabe o que tem que o que está fazendo. Esse povo saiu do deserto depois de 430 anos, porque houve um clamor do povo. A importância do clamor é muito forte. O clamor nos rasga para Deus, para falar assim: ei, eu sou dependente de você. Eu não te conheço em plenitude, mas eu sou dependente que somente você pode me tirar dessa situação. Somente você. E foi isso que o povo fez. E aí Deus chama Moisés, que foi um grande líder dessa nação. E Moisés não queria pegar o projeto porque se sentiu incapaz. Por quê? Porque ele olhou para ele mesmo. Todas as vezes que você olhar para você mesmo, você vai cair em algum momento. Anota aí. Viver pela fé é autoesquecimento. Viver pela fé é não dar bola para os nossos pensamentos. Porque a Bíblia diz lá em Efésios, Paulo escreve, a palavra de Deus, Deus fala conosco. Viver pelos pensamentos é vaidade. Viver pelos seus pensamentos, Bruno, é só sua vaidade. Pode ser pensamentos bons, como pode ser pensamentos maus. Ele não especifica quais são os pensamentos, mas viver com os meus pensamentos é vaidade. Salomão pegou isso no final da vida dele. Salomão pediu sabedoria. Muitas pessoas hoje modelam o rei Salomão pela prosperidade financeira. Nós seres humanos queremos prosperidade financeira. Mas eu quero te dizer uma coisa. Viver com o reino dentro de você não é comida e nem bebida. Ou seja, não é dinheiro. É paz, justiça e alegria que vem do alto. Ninguém entende e nem vai entender. Precisa viver, buscar e viver. E aí sim você vai ter prosperidade financeira e não o contrário. Muitas vezes a gente quer construir a nossa vida para depois agradar a Deus, agradecer a Deus. Eu era chamado 2 anos da minha vida como Bruno Gratidão. Tinha até meme entre os meus amigos, meme nos WhatsApp. Isso não mudou minha vida. Deus não está chamando a gente para ficar só agradecendo a Ele. Deus está chamando a gente para viver pela fé. É isso que Ele ensina desde a primeira página até o final. E viver pela fé é intimidade com Ele, é relacionamento com Ele. No qual, como nós somos caídos, como nós somos uma geração caída, todos os seres humanos são caídos, tem a carne caída, a carne corrompida. É impossível eu viver de acordo com os meus pensamentos. Em algum momento, ou passar a vida toda cansado, sobrecarregado. Por isso que Jesus disse: venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Salomão, no final da vida dele, ele morreu triste, viciado sexualmente, tinha compulsão sexual, ele tinha mais de 700 mulheres. E ele disse, no final, tudo é vaidade. Tudo isso que eu construí, que Deus me permitiu, Deus pediu, Deus me perguntou o que eu queria, eu falei sabedoria, eu construí várias coisas e eu morri triste. E esse povo de Israel foi tirado do Egito de forma milagrosa. Então Deus faz, Ele continua fazendo, Ele quer tirar pessoas de escravidão, principalmente hoje nessa geração emocional. Escravidão em qualquer área da sua vida. Escravidão é você ser dependente de alguém, dependente de um marido, dependente de um homem, dependente de qualquer pessoa. Você não foi chamado para ser dependente de ninguém aqui na terra e nem de nenhuma coisa. Eu era dependente de dinheiro, eu era dependente de reconhecimento, eu era dependente de status. Eu era assim, eu não sei você. De repente você ainda é assim. De repente você é e nem percebe que você é. Quem avalia você é Deus, não é você.
Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, a palavra de Deus. Viver, tá aqui ó, livro de Efésios. O Espírito Santo faz do jeito que você quiser. Se você quiser mudar tudo de lugar, pode mudar. Porque não é sobre eu aqui, nesse lugar. Olha só. Em Éfeso, capítulo 4, lá no final da Bíblia, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, diz assim, ó. Portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é gentil? As pessoas que não conhecem Cristo Jesus. Não tem nenhum problema você viver a sua vida não conhecendo a videira. A videira, moço! É uma escolha, não querer conhecer. Existe um tempo para isso também, eu creio. Há tempo para todas as coisas. Deus é cirúrgico, irmão. Deus não falha no projeto dele individual para cada um. Ele não falha no resgate. Mas ele está dizendo aqui que, olha, vocês que estão nessa sala, isso é para nós. O contexto aqui dessa palavra é para nós, não é para as pessoas que não conhecem a videira. Você não pode dizer isso aqui para as pessoas que não conhecem a videira. Ele não vai entender nada. Mas para nós que estamos aqui nessa sala, Deus está dizendo aqui, olha, não vivam como se você não acreditasse em mim. Ou não vivam como você... Ô, Bru, pera só um pouquinho. Não vivam como vocês não acreditassem em mim. Não soubessem que eu existia, que eu existo. Ele está falando assim, ó. Não vivam na vaidade dos seus próprios pensamentos. E esse povo aqui de Israel, a maioria dessas 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, milhões, escolheram viver de acordo com seus próprios pensamentos. Mesmo vivendo milagres. Deus mandou 10 pragas no Egito para tirar eles da escravidão de forma milagrosa. Deus abriu o mar antes dessa murmuração e eles não entenderam. Por quê? Porque viviam de acordo com seus próprios pensamentos. E a palavra de Deus, ela é viva. Então ela vale para o dia de hoje. E a pergunta é para você. Você tem que se avaliar agora. Nesse momento você pode. Eu estou vivendo de acordo com meus próprios pensamentos? A resposta está aqui. É vaidade sua. É vaidade sua, Bruno. Seja pensamentos bons ou ruins. A Bíblia não fala, é pensamentos. Então independente de qual seja o seu pensamento, está vivendo em cima das suas vaidades. E uma das linhas que a gente ama no mundo terapêutico, psicológico, a Bruna até a gente estava falando um pouquinho ontem, a terapia cognitiva comportamental. Como que nós, seres humanos, anota aí, como que nós, seres humanos, vivemos? Como que nós, seres humanos, vivemos? Pensamento, deixa eu trocar de música aqui. Pensamento, comportamento, sentimento e comportamento. Então primeiro você pensa, depois você sente e depois você se comporta. É um ciclo. Pensamento, sentimento e comportamento. Você entrou como aqui nesse devocional? Aonde estão os seus pensamentos? Esses seus pensamentos, seja bom ou ruim, gera sentimento em você, que vai gerar comportamento. E Deus está falando, é vaidade. Oh, glória. Você quer colar na videira? Esqueça o seu eu, negue-se a si mesmo. Quanto mais você conhecer Jesus, sem crença, sem burocracia, mais você vai se apaixonar, mais você vai se sentir amado, mais você vai ver o quanto Ele te ama com seus próprios olhos e mais você vai falar, eu não quero mais saber dos meus pensamentos, eu não quero mais saber das minhas necessidades. E esse povo estava com fome no deserto. E quando você olha para a sua necessidade, você esquece do que Deus já fez. Você esquece inclusive de que Deus existe. Você não consegue, nós não vamos conseguir quando você olha para a sua necessidade de entender ou de viver, na verdade, pela fé. Deus nos chama para viver pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelos seus próprios pensamentos. E o que é justo? Já está justificado. Jesus já nos justificou na cruz. E essa é a geração que vai entender o poder daquilo que Ele fez na cruz. Tem uma música que fala assim, ô Bru, tem uma música que fala assim, nada é sobre o pecado,
tudo é sobre a cruz. Por quê? Porque na cruz, Jesus resolveu o pecado. Na cruz, Jesus ele falou o seguinte: a partir de agora, Bruno e todos vocês que estão nessa sala, não olhe mais para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para os seus comportamentos, e olha para mim, porque eu venci o mundo, e comigo você anda sobre as águas, mas é comigo. E esse povo de Israel, eles não olharam para Deus, para aquilo que Deus estava se apresentando. Aliás, o único que viveu experiências sobrenaturais com Deus neste momento foi Moisés. Por quê? Porque Deus ele preferiu Moisés? Jamais. Porque o povo teve medo de falar com Deus. A história mostra, tá? Fala você, Moisés, com Deus. Quantas pessoas ainda em 2021 terceiriza? Quantas pessoas em 2021, por olhar para você mesmo, faz com que você, não, eu tenho medo, eu preciso, é melhor eu pedir alguém para orar por mim, porque eu não mereço orar, porque eu tô todo desgraçado. Sabe o que você está fazendo? Vaidoso, você está olhando para você mesmo. Deus te chamou aqui para falar: ei, o véu rompeu, eu quero você mesmo, do jeito que você está, todo cagado, toda cagada. Por quê? Porque ele ama demais você. Deus escolhe os incapacitados. Jesus escolheu a pior equipe do mundo. É a equipe de Jesus. Incapazes, iletrados, incultos, para ser capacitados durante o caminho. Mas demorou 3 anos para eles entenderem, para eles nascerem de novo e não viver mais com a natureza velha, com a velha natureza, e receber uma nova natureza. Agora a nossa geração já tem a nova natureza, a solução disponível na mesa, para viver não mais pelos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Era óbvio, imagina você no lugar dessa galera aqui. Se você entrasse na energia dessa galera, é óbvio que você ia reclamar. Eu ia reclamar. Por quê? Porque é óbvio que nós estamos com fome. Eles lembraram, quando você está olhando para a sua necessidade, faz com que você seja ingrato, inclusive. Eles falaram o seguinte aqui: cara, era melhor a gente comer, era melhor a gente viver lá na terra do Egito como escravo. Mas eles não falaram isso, eles só lembraram de que lá eles tinham carne e pão à vontade. Carne ruim, né? E pão ruim, né? E Deus está falando: eu quero entregar o meu pão para vocês, o meu maná. Presta atenção. Mas teve milhares de pessoas que morreram no deserto. Eles ficaram 40 anos nesse deserto. 40 anos recebendo o maná do céu. E aqui foi quando Deus mandou o maná pela primeira vez. Agora, quando Deus fala que vai mandar o maná, e Ele continua mandando, viu? Porque a palavra dele é maná. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O pai de vocês, aqui nesse momento em Israel, recebeu o pão dos céus. Físico. Milagroso. Mas eles morreram. Agora eu sou o pão da vida. E se você decidir comer do meu pão, você não morre mais, você tem vida eterna. Ah, mano, isso é muito forte. Cara, o dia que você decidir abrir mão do seu eu e viver colado na videira, rapaz, você vai viver uma vida tão mais leve, velho. Você vai viver uma vida desprendida dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e dos seus comportamentos. Ainda que você erre, ainda que você duvide, ainda se você qualquer coisa, ainda que você continue viciada, você sabe que a solução está na videira, você sabe a quem clamar, você sabe a quem chamar, e por ele ser pai, ele não suporta ver um filho clamando a ele. Ele não suporta. Ele é Deus conosco, Emanuel. O nosso Salvador. Você viu ontem o que aconteceu aqui? Pessoas entregando a sua vida para Jesus e declarando, dando check de: ei, você é o meu Salvador, o meu Redentor, o meu único caminho a percorrer aqui na vida. Agora, a grande chave é a seguinte: Deus ele fala, há mais de 4.000 anos ele está falando: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Diariamente. Agora pensa, lá atrás, aqui nessa época de Israel, Deus fez cair maná do céu. E Deus está ensinando a eles a o quê? É diário.
Não adianta estocar. As pessoas que tentaram estocar por medo de faltar no dia seguinte, viram o maná apodrecendo, bolorando. Deus nos chama para viver pela fé. Agora os nossos pensamentos, que é vaidade, vai dizer, não, peraí, eu não sei se Deus vai mandar o maná amanhã, então é melhor eu estocar. Lascou. Deus... Aí, isso ele fez cair o maná do céu. Eu vou entregar todo dia para vocês. Aí, nessa geração nossa agora, 2021, agora aí na sua casa, independente de onde você esteja, qual cidade, nós temos a possibilidade de conhecer o pão da vida que desceu. Não foi mais maná, comida física. Foi aquele que diz, eu sou o pão da vida, desci na terra para entregar para vocês alimento diário. Deus continua falando pra gente, eu tenho um alimento diário para vocês. Um alimento que não se estoca, não se pega, se vive. Eu creio que essa é a geração, Jesus, que o Senhor está levantando aqui no Brasil para viver todo dia pedindo porção dobrada do Espírito. Sabe por quê? Porque quando Paulo fala, Deus fala através da vida de Paulo, de que viver pelos nossos pensamentos é vaidade. Talvez você ainda não está entendendo aí porque você continua olhando para os seus pensamentos. E se eu fosse você, eu começaria a clamar a Deus. Se rasgue. Ei, eu quero entender fora dos meus pensamentos. Quanto à maneira antiga de se viver, foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Nós estamos sendo instruídos a deixar de lado a nossa velha natureza. A natureza que olha para os pensamentos, para os sentimentos e para os comportamentos nosso e dos outros. É ou não é? Por isso tem tanta briga, confusão, guerra no mundo. Que se corrompe por segundo seus desejos enganosos e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês. O caminho para nós deixarmos de viver de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com o nosso entendimento, é se deixar renovar no Espírito. Está aqui, Éfeso capítulo 4, versículo 22. Moisés viveu isso. Moisés vivia na presença de Deus. Deus é Espírito. Para nós, aqui, um dia Ele vai habitar conosco. Apocalipse 21. Um dia nós vamos entender 100% em plenitude tudo. Agora, enquanto nós ainda não estamos 100% em plenitude, naquele lugar que vai ser perfeito, que Deus já tem preparado para nós, na volta do Cristo, Ele está convidando a gente diariamente a se deixar renovar no Espírito, para não viver de acordo com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, para receber o intelecto dele dentro de nós. Mas a minha busca para ter os pensamentos de Deus em mim e em você é se alimentando da palavra dele diariamente, o maná. Por quê? Porque Jesus disse, ei, deixa eu dizer para vocês, a minha palavra é espírito. Eu deixo com vocês, a minha palavra é espírito. Vocês, seres humanos, Bruna, Bruno, Betina, Beatriz, Davi, todos dessa sala, vocês são corpo, alma e espírito, e se vocês quiserem, eu posso colocar o meu espírito dentro de vocês. E o meu espírito faz o arregaço. Mas nós aprendemos ao quê? A estocar conhecimento, a estocar a fé. Não existe isso. A estocar o maná. Não, Deus quer dependência de mim e de você. E pela palavra de Jesus ser espírito, a minha mente é renovada. Eu consigo me desprender. E isso é a maior loucura que existe. Fecha um pouquinho para mim aí, Bru, por favor. Viver com Jesus é a maior loucura que você pode imaginar. É ou não é? Você não vê Ele fisicamente. Eu não vejo Ele fisicamente. É pela fé que nós vemos. Mas quando o Espírito dele ativa essa fé aí dentro de você,
você começa a entender que não é sobre os seus pensamentos. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, manda um check, velho. Jesus, ele veio tirar a gente do tribunal humano. Jesus veio tirar a gente de dúvida, de qualquer coisa. Jesus, eis aqui seus filhos. Quem faz o job, quem faz o trabalho é você. Só tu sabes o coração de cada um aqui, o desejo de cada um. Mas o meu pedido é que você possa mostrar para cada um aqui dessa sala, para mim e para todos, de que basta a sua presença. Quando eu me julgo por qualquer coisa, eu estou dizendo que não basta a presença de Jesus. Por quê? Porque eu estou olhando para mim. Eu estou olhando, eu acredito em Jesus, eu vivo com você, Jesus, mas eu também... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu e Bruna trabalhamos com treinamento, né? E aí a gente tem turmas a se fechar, precisa vender e tudo mais. E aí a gente tem meta e tudo mais, e você talvez seja da área comercial, inclusive. Quando você vive colado na videira, esse povo de Israel, por exemplo, eles não entendiam por que eles estavam com fome. E aí eles avaliaram, na verdade, de acordo com os pensamentos deles. Logo eles murmuravam, porque eles estavam olhando para eles mesmos. Logo eles tiveram saudade da escravidão, sem saber o que estavam fazendo, cegos. Então, por exemplo, às vezes a gente passa por turmas aqui de que a gente não bate a meta que nós precisamos. Aí eu tenho uma escolha a fazer. Se eu olhar para os meus pensamentos, eu vou ficar triste, porque nós trabalhamos muito, irmão. Demais. Isso eu posso garantir. Mas às vezes não vai bater aquela meta. E aí eu tenho uma escolha. Reclamar, murmurar, ficar triste, ficar tentando entender. Tudo isso eu estou olhando para mim mesmo. Presta atenção, eu estou dando um exemplo meu aqui real, mas eu quero que você olhe para a sua vida, por favor. Se eu olho quando eu fico triste com alguma situação, quando você fica preocupada com alguma situação, quando você fica murmurando por alguma situação, quando você fica sem esperança por alguma situação, você está olhando para você e Jesus está chamando, desde quando ele levou Pedro para andar sobre as águas. Pedrinho, vem, olha para mim, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, vai ter momento que você vai criar um projeto, vai ter um momento que você vai entrar numa live, você tem um sonho de fazer uma live, vai entrar uma pessoa. Se você olhar para isso, já era, você vai ficar triste, é claro. Agora, se você olhar para a videira, eu tenho experimentado isso, irmão. Se você olhar para a videira, você vai falar, eu entendo agora. Agora, olhar para a videira é diariamente quantas pessoas não colam na videira, resolve os problemas e depois vaza quando tá tudo bem. Não entenderam, estão olhando para elas. Eu fiquei 2 anos assim, olhando para as minhas necessidades. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus ele chama a gente para orar, quando ele ensina a gente a orar, Jesus, hein? Ele fala, não ore com vãs repetições, não fica repetindo palavra aí. Porque o Pai de vocês sabe os pensamentos de vocês. Deixa eu te falar uma coisa. A gente aprendeu a ficar decorando oração, não foi? Pai Nosso, que Jesus criou. É uma oração decorada para milhares de pessoas. Eu me coloco na linha de frente, mas hoje não mais. Olha só. Não sejam, portanto... olha só. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Você não sabe orar? Olha o que Jesus está falando. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe recompensará. E orando, não use, ou rezando, tanto faz, orar e rezar a mesma coisa, só que oração te remete à ação, movimento, e não à murmuração. A ação da murmuração é paralisação, a ação da oração é ir colar na videira com o Eterno, buscar sua solução naquilo que você não consegue pegar, mas você pode viver. E orando, não se usem vãs repetições como os gentios. Lembra? Os gentios aqui não conhecem a videira.
Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Quantas vezes eu achava que eu tinha que ficar falando para Deus me ouvir? Tá aqui Jesus dizendo, não precisa. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então, para você pedir alguma coisa para Deus, você primeiro precisa pensar. Aí você sente e você se comporta pedindo alguma coisa. E a Bíblia diz que os nossos pensamentos são vaidade. Então o que Deus está querendo ensinar essa geração é para de olhar para você, só olha para a videira. Porque quando nós olhamos para a videira, na maior doideira, porque você está com a casa caindo, você está cheio de problemas, você tem um monte de coisa para resolver, não tá? Não tem? Você não tem um monte de dúvida? Então, você quer o quê? As respostas. E Deus está falando, não, eu não quero te dar resposta, eu quero trabalhar nesse ponto você, eu quero a sua confiança em mim. Olha para mim. Vem me conhecer. Vocês lembram do filme Karate Kid? Eu vou sempre dizer essa história. O Daniel San quis lutar com o Sr. Miyagi. Quis ser treinado pelo professor Sr. Miyagi. E ele queria já ir pro tatame no primeiro dia. E o Sr. Miyagi tá falando, não vai, Daniel San. Você vai ficar aqui um tempo comigo, lavando o carro, lavando parede. E você não vai entender como que isso pode te ajudar quando você for pro tatame. Mas eu não te chamo para entender, eu te chamo para confiar em mim. Eu te chamo para me conhecer. Mano, isso é muito forte, velho. Nós aprendemos. Você tem que entender que a sua mente é caída, que você já é carne caída. Eu já sou caído, irmão. Mas Deus quer te reconciliar com você. Foi isso que ele fez na cruz. Para isso, você tem que parar do quê? Anota aí. Parar de quê? De focar nos seus pensamentos. Que quer o quê? Riqueza. Que quer o quê? Conquistas. Que quer o quê? Não se orgulhe sábio. Sabedoria. Salomão pediu sabedoria e morreu triste. Essa é a verdade. Tem uma palavra em Jeremias que diz, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico na sua riqueza. E parece que quando a gente é rico, forte e sábio, nós não precisamos de Deus. É ou não é? Essa balela de eu acredito em Deus é balela, não é? Não muda nada. Deus não chamou a gente para acreditar, Deus nos chamou para relacionar com Ele. Foi desde Adão e Eva. Eu quero conversar com vocês no quarto. Eu quero fazer vocês andarem comigo sem ter a certeza do dia de amanhã. Aos seus olhos, mas pela fé você sabe que está tudo certo. É impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé, gente. Essa é a verdade. A gente às vezes acha que entregar marmita, ajudar o próximo é agradar a Deus. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é acreditar. A fé é se relacionar de forma palpável com o Criador. E eu só conheço um caminho testado e validado, que é aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Mano, a única coisa que nós precisamos fazer todo dia é se alimentar da videira, conhecer quem Jesus é. Quantas pessoas há 20 anos dentro de uma igreja, que às vezes até já leu a Bíblia 10 vezes, mas ainda não conhece a essência de Cristo Jesus. Porque se conhecesse, pararia de murmurar. E se tiver o desejo de murmurar, sabe aonde resolve. Não é com ninguém, irmão. É no quarto, joelho no chão, oração. Não com vãs repetições, mas com humildade. Humildade de reconhecer as suas falhas. De falar assim, Jesus, se eu entrar na reunião do jeito que eu tô, eu vou quebrar tudo. Se eu for falar com meu marido do jeito que eu tô, eu vou chutar o Lego. Mas eu tô aqui na sua presença. Reconhecendo que eu preciso de você. Reconhecendo que eu preciso me alimentar de você. Para que eu vá até aquela conversa. E seja sábia. E seja sábio. E seja como você, Jesus. Você quer colar na videira para resolver problema, que pode ser, ou você quer colar na videira para ter intimidade com ele e ter comportamentos como a videira? Quem que você quer? É você que escolhe. Os egípcios, os israelitas, queriam só resolver problema. Mas Moisés decidiu
eu quero intimidade. E viveu coisas sobrenaturais com Deus. E aí você pode dizer, mas Moisés, isso foi privilégio de Moisés, né? Aí Jesus vem e fala, eu já rompi o véu. Eu quero levantar você como Moisés. Eu quero levantar você como Josué. Eu quero levantar você como Pedro. Eu quero levantar você como o apóstolo Paulo. Esses caras, irmão, já morreram. Agora é a nossa geração. Agora é você aí. Às vezes você, mulher, está desempregada há muito tempo e Deus está falando o seguinte, ei, você nem imagina o que eu tenho para você, porque através de você eu levanto a sua casa e a próxima geração que vier através de você. Uma das coisas que Deus vem falando comigo, e eu converso com muitas mulheres, por exemplo, dona de casa, mulheres que estão em casa e não trabalham fora. Às vezes você está reclamando que você não trabalha fora, mas é o seguinte, Deus quer você. Porque o que Ele vai fazer em você, não existe trabalho que vai suprir, que vai te dar mais prazer. Então a gente tem que olhar fora da caixa. E olhar fora da caixa não é olhar para nada, é olhar para a videira. Olhar para o plano criacional. Olhar para a vida eterna. Agora, para isso precisa de fé, e a fé se aprende. E você não aprende em um dia. Não. Um dia eu escutei assim, Bruno, faz um resumo aí. Faz um resumo. Olha, que fariseu. Faz um resumo. Faz um resumo aí do que é essa fé e eu vou seguir esse resumo. Moço do céu. Quer as coisas facinho, né? Não quer viver com Deus. Quer o resumo para falar assim, eu vivo pela fé pelo resumo. Deus quer que você fale assim, eu vivo pela fé, pelas experiências que eu tenho com Deus. Deus quer você um dia falando assim, ei, Deus falou comigo e mandou te dizer. Deus quer você assim. Deus falou comigo para fazer tal coisa. Aí você fica hoje só admirando. Ai, Deus fala com o Bruno, Deus fala com fulano, Deus fala com o Zicano. Irmão, Deus quer falar com toda essa geração. O problema é que nós queremos viver de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com os nossos comportamentos. E Jesus está falando, os seus pecados já estão perdoados. Jesus está falando, olha, esse é o caminho que vocês aprenderam. Pecado significa um caminho diferente do Criador. Isso que é pecado. Pecado é hamartia. Pecado é, eu quero pegar uma estrada que Deus não está. Ponto. Isso é pecado. Aí Jesus vem e fala, olha, você está vindo com um problema de paralisia para mim, paralítico? E eu quero te dizer uma coisa. Antes de te levantar dessa cadeira de roda, eu quero que você entenda de que os seus pecados estão perdoados. Eu quero que você entenda de que existe uma outra estrada para você. E nesta estrada, onde eu vou estar presente com você, você vive livre dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Irmão, eu tenho validado isso com sucesso. Estamos aqui há 431 dias validado com sucesso. Eu não faço planejamento dos devocionais, porque ele não me chama para isso, ele me chama para viver na dependência, para viver na busca diária. E milhões de pessoas vivem assim. E Deus quer fazer toda essa sala viver dessa maneira. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você está separada, se você está desquitada, se você está com... Não importa qual seja o problema. Não importa se você foi abusado, se você teve pais separados, se alguém te bateu na infância. Não importa, Deus quer fazer você nascer de novo. Quando você nasce de novo, tudo aquilo fica para trás que você esquece. Ele apaga, mano. A palavra dele diz isso e eu creio nisso. Eu testei e validei. Chegou o seu momento. Você imagina você não viver mais lembrando das dores do passado. É isso que a videira, é uma das coisas que a videira promete. O que precisa, Bruno? Precisa de fé? Mano, a fé é o maior recurso que você pode imaginar. E eu sei que na cabeça de muitas pessoas, era na minha, de que, mas assim é fácil, né? Falaram isso pra Jesus. Tá de brincadeira, né, Jesus? O cara vem com um problema que é o paralisia. O cara é cheio de problema emocional por conta da paralisia. E você tá falando que os seus pecados estão perdoados? Tem que falar você tem que resolver o problema dele, Jesus. Resolver o seu problema é você entender o poder que há no que eu fiz na cruz. No caso é do que ele iria ainda fazer na cruz, né? Qualquer problema que você tiver, gente, a solução é o que Jesus fez na cruz. Qual o significado daquilo?
Como assim Jesus ressuscitou? Essa é a geração que vai perguntar. Que nem os discípulos perguntavam, Jesus, conta mais sobre essa parábola, a gente não entendeu. Mas muitos só ouviam e saia fora. Jesus não quer multidão, Jesus quer pessoas que querem ser filhos de Deus, viver como filho. Aos olhos de Deus, todo mundo é filho, mas a maioria das pessoas não vive como filho de Deus. Então não é filho, é escravo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Eu vou ler de novo. Sem fé, você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Use a fé. Porque não existe maneira de agradar a Deus que não seja usando a fé. Pessoas levantando de manhã e falando assim, eu tenho curso, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, eu tenho família, mas eu dependo daquele que me criou e que me chamou. Eu dependo da presença do Eterno. Porque eu não vivo de acordo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e com os meus comportamentos. A minha vida pode estar top, a sua vida pode estar top. Você pode estar aí com a sua casa quitada, com o seu carro quitado, com a sua família, com todo mundo com saúde. Mas se você levantar de acordo com isso, você vai cair em algum momento. Porque Deus não nos chama para isso, Ele chama pessoas para levantar e falar assim, o meu dia, eu não quero saber do dia de amanhã, o meu dia depende de você, Jesus. Eu dependo de você. Eu quero me alimentar de você, por isso é importante você se alimentar de manhã da palavra. Eu dependo de você. Jesus, não me deixe cair em tentação. Oração do Pai Nosso. Não me deixe cair em tentação. Não deixe meus olhos se enganar. Não deixe que notícias boas venham, mas que não é a sua notícia. Às vezes vem uma notícia boa para você, vem uma proposta boa para você, mas não é isso que Deus quer. E você só vai conseguir enxergar isso se você estiver colado na videira mesmo. Senão você vai pegar. Você percebe que é totalmente desprendido do seu eu? O apóstolo Paulo, é aí que eu chego, irmão. Eu digo hoje com toda autoridade no nome de Jesus, já não sou eu que vivo mais, quem vive em mim é Cristo Jesus. E aí, Bruno, qual é a sua maior qualidade? É a alegria, né, que falam pra mim, a alegria, né, seu sorriso? Então, a alegria e o meu sorriso não é meu, quem é, essa alegria, esse sorriso vem dele, que habita em mim. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Esse é o reino. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, todos vocês estão se aproximando de Deus hoje. Esquece o passado, esquece amanhã, agora. Nós, com X aí no final, não estamos aqui se aproximando de Deus? Cada um da sua maneira, cada um do seu jeitinho? Claro! Nós estamos se aproximando de Deus. Então ele fala, se vocês estão se aproximando de Deus, creia que eu existo. Pela fé. Ou seja, você não precisa ver, você simplesmente crê. E crer é, eu dependo de você para viver. Crer é, eu não vivo conforme os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eu vou repetir de novo. Além de crer de que ele existe, eu creio de que a recompensa vem. Agora, a recompensa vem para nós, a recompensa de Deus que ele está falando aqui vem do jeitinho dele, no tempo dele, então não se preocupe. E o povo se preocupou ao ponto de lembrar, de ter saudade da escravidão. Se você quer ser recompensado por Deus, você vai viver a maior doideira que existe em 2021. Você quer? Você pode não querer. Não, não quero. Não me sinto seguro nesse espaço, Bruno. E eu tenho que falar para você, é isso aí. Você não vai mesmo se sentir segura? O dia que você se sentir segura, o dia que você se sentir seguro, já era. Imagina eu entrando nos devocionais todo dia seguro. Eu tô seguro. Já sei o que eu vou falar. Tô seguro. É nóis.
Tá dentro, caiu, não sustenta. Todo dia eu entro aqui há 431 dias dependente de Jesus. Sem religião envolvida, sem ritual envolvido. Simplesmente assim, ó. Eu creio, eu preciso. O que você tem pra mim hoje? O que você quer que eu fale hoje? Eu não quero viver de acordo com os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Quem pegou, manda um check, pelo amor de Deus. Quem pegou mesmo, saiba o que você está fazendo, checked. O que você está fazendo aí de checked é muito forte no mundo espiritual. Esse ambiente é um ambiente que o Espírito está fluindo aqui. Saiba o que você está fazendo. Eu estou dando um checked, porque eu entendi como viver no dia de hoje. O que você tem aí planejado? Que almoço que você tem aí? Com qual familiar? O que você tem no dia de hoje? Aí na sua cidade? O que você pode fazer de diferente hoje? Como se fosse Jesus fazendo. Porque se você fizer aquilo que você quer fazer, você está vivendo como seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Logo, você não está vivendo pela fé. Você está vivendo pela sua vaidade. E não fique triste com isso. Eu me coloco do seu lado aí, ó. Do seu lado. Nós somos carne. Salomão morreu triste, coitado. Mas Eliseu morreu feliz. Pediu porção dobrada do Espírito. Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, próspero financeiramente, virou palha. Viciado em sexo. Vivia de acordo com a sua carne. E o que Deus fez com Salomão? Essa pergunta não faz sentido. O que muda na sua vida? Isso é problema de Deus com Salomão e de Salomão com Deus. Ponto. Vamos olhar para agora, 2021, no qual nós temos o Espírito de Cristo disponível para todos nós. Uma geração sedenta. Uma geração que tem tudo, né? Nós temos tecnologia, nós temos informação, nós temos possibilidades, facilidades, agilidades, mas é uma geração que sofre por depressão e ansiedade. Sofre, acredita em Deus, mas na hora que o filho, por exemplo, fica doente, esquece. Acredita em Deus, mas na hora que a turma não fecha, esquece. Acabei de dar o exemplo nosso aqui. A gente não esquece mais. Hoje. Mas se eu desgarrar da videira, se eu parar de me alimentar da videira, eu vou esquecer. Deus falou, não estoca maná. Eu mando todo dia. E isso continua valendo. Ou seja, não estoca os conhecimentos que você tem de Jesus. Não estoca tudo que Jesus já fez na sua vida. Apenas viva com Ele todo dia. Crendo de que Ele vai mandar o maná todo dia. Ou seja, crendo que Ele fala com você todos os dias. Crendo que Ele está disponível para você todos os dias. Amém? O que vocês estão escrevendo aqui? Fechou, gente? Vamos orar? Olha aí, olha minha sogra, colando na videira. Estou vivendo pela fé. Sabe como que ela estava? Sexta passada, detonada. Há 1 ano e 4 meses, ela vai dar o testemunho dela aqui em breve. No tempo de Deus, nós estamos orando sobre isso. Para que pessoas cheguem na hora certa, ao ela abrir a boca. Na hora de Deus. Eu vi com os meus olhos o resultado da fé. Ela levantando. Depois de 1 ano e 4 meses trancada dentro de casa. Pela fé em Cristo Jesus. Quem levantou você? Foi Jesus. Porque Ele não suporta ver uma pessoa clamando no nome dEle, chamando a cura nele, em mais nenhum intermediário. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem não tem ouvido para ouvir, Bruninho, não ouve. Jesus disse isso, não sou eu não. Amém, gente? Meu Pai, eis aqui todos os seus filhos que ficaram até o final, escutando a sua palavra. E a palavra nós cremos que é você, Jesus. Tu és a palavra, Tu és o verbo da vida.
Tu és o agir de Deus nessa geração. Cada pessoa dessa sala tem uma necessidade, Jesus. Cada ser humano dessa sala tem fome, alguma fome. O meu pedido, Jesus, é que você ensine um por um agora, pelo seu Espírito que está fluindo nesse lugar, de que a verdadeira necessidade e única a ser buscada, o único alimento a ser buscado, suprido, é a sua palavra, é a sua presença, Jesus. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que é você mesmo, Jesus. Então é você que ensina pelo seu Espírito. Não sou eu que ensino, é você, Jesus. E o meu pedido é que todos saiam dessa sala com a fé ativada, usando a fé, vivendo na sua dependência, Jesus. Perguntando para você antes de agir. Pensa antes de agir. Pensa assim, eu não vivo como os meus pensamentos. O que você faria, Jesus, no meu lugar? Jesus, está acontecendo isso, o que você faria? O que você falaria para essa pessoa? Jesus, o que você quer que eu faça, Jesus? Ei, começa a falar com Jesus, irmão, para você viver a experiência de que Ele existe. Para de ficar admirando a fé nos outros. Deus não te chama para admirar a fé nas pessoas, Deus te chama para você mesmo aí viver pela fé e conhecer Ele. E Ele te mostrar o quanto Ele te conhece. Aí, irmão, religare, reconciliação, fechada, na rocha, inabalável. Eu creio nessa geração, creio mesmo. Porque antes de crer nessa geração, eu creio que Deus está fazendo nessa geração. É ou não é? Um beijo no seu coração, minha sogra, um beijo a todo mundo, doutor Yara, William Palestra, que Deus abençoe o seu sábado. Que Deus abençoe a Jane, a Sheila, a Eliese, a Sandrinha, a Vanusa de Unhas, o Medeiros, o Reinaldo. Que glória. É simples. Cola na videira. O que eu tenho que fazer? Cola na videira. E não deixe que seu pensamento fale, não, precisa de mais. Lascou. Não, é muito simples. Lascou. Não, mas eu tenho que fazer também. Lascou. Quando você cola na videira, Ele te move. Você vai fazer, calma. Só que você vai fazer do jeito dele. A autorresponsabilidade que você se preocupa, calma, é claro que você vai fazer a sua parte. Mas porque você está cheio do fogo dele. Você está com fogo aceso. Você está com lenha aí para queimar. Não tem como. É simples. Amanhã a gente está junto às 10 horas da manhã. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Tá? Se você não se inscreveu no nosso canal, você se inscreve. Eu vou subir um vídeo agora no Instagram. Se você puder ir lá e dar um checked, se você puder ir lá e comentar aquilo que Deus está queimando no seu coração, eu vou ficar muito feliz porque o Instagram vai avisar mais pessoas que existe esse canal Cola na Videira. Tá bom? Essa é a regra do jogo. Mas antes de entrar nessa regra, a gente ora para que Deus busque um por um através do Cola na Videira. E não mesmo o sistema Instagram. A nossa dependência não está no sistema Instagram. Nós agradecemos esse meio. A nossa dependência está no eterno. Vai vir aqueles que Ele mandar. Amém? Deus abençoe vocês e vamos junto, colado na videira. E não esqueça, a fé se aprende diariamente. Não é só no domingo não, viu? Mas você pode. Mas Deus está queimando no seu coração, é todo dia. Deus abençoe, fiquem com Deus, tá?